Amor Passageiro. Esse é o título do novo livro de Menalton Braff, editado pela Reformatório em 2018. Eu conheço a literatura de Menalton desde que ele assinava como Salvador dos Passos, isso lá no meio dos anos 80. Em 2000, quando venceu o Prêmio Jabuti pelo volume de contos A Sombra do Cipreste, Menalton Braff teve uma merecida projeção nacional. Este novo livro de contos de Menalton traz a marca da literatura que ele vem fazendo há mais de 30 anos. Uma prosa profundamente lírica e envolvente. Este Amor Passageiro se ocupa de personagens que lutam para ter direito à voz, que se preocupam, antes de qualquer outra coisa, com a superação das grandes dificuldades cotidianas. Essas personagens se ocupam também das diversas perdas que vamos colecionando ao longo da vida, das inúmeras despedidas. O livro traz uma crítica pertinente à sociedade e às violências naturalizadas e institucionalizadas. No conto Mãos ao Alto, por exemplo, isso fica bastante evidente. Um pregador sai pela cidade, invadindo casas, abordando pessoas, assaltando os outros com sua pregação sobre Deus. Ironia também no conto O Protocolo, em que um Adão, acostumado às burocracias de um serviço público, vai à prefeitura pedir que lhe forneçam água para seu pomar. Pois sem água não é possível cultivar a maçã para a consumação do pecado original. Adão se depara com um emaranhado de regras que o impedem de ter seu pedido atendido. O nonsense, o absurdo aparecem também no conto O Aeroporto, em que um homem desembarca do avião e se perde em uma babel de letreiros, painéis e diálogos, sem compreender absolutamente nada do que acontece e sem também ser compreendido. Muitas histórias se passam em meios de transporte, ou pelo menos esses meios de transporte aparecem com bastante frequência. Carros, caminhões, ônibus, trens. Não à toa, a capa do livro estampa uma estação de trem. Não há espaço fixo para essas personagens sofridas, transformadas em nada. Não há saída a não ser partir, a não ser abandonar. Há uma variedade temática no livro e também de formas de narrar que surpreendem o leitor. Diálogos, monólogos, confissões, narrativas em primeira e terceira pessoas, tudo deixa o livro bastante rico e interessante para o leitor. No conto Amor Passageiro, acompanhamos a história de um casal que se conhece durante uma viagem de trem e tem, enquanto dura essa viagem, uma história de amor e de sexo, uma história profunda de intimidade e de descoberta, apesar da sua curta duração. Em várias narrativas deste livro, há a desumanização das pessoas. Não raro, essas pessoas perdem o que as caracteriza como seres humanos, como indivíduos. Assim, perdem a razão, porque sofrem mais do que podem suportar. A brutalização vem do outro, o outro oprime, o homem continua sendo lobo do homem. Às vezes, essa desumanização culmina na própria extinção, seja por meio da morte ou do desaparecimento em si. Caso do conto Tarde da Noite, em que algumas personagens vítimas da tirania, da opressão, vão se tornando transparentes,
a pele delas vai perdendo a cor e elas vão sumindo. Ou também no conto O Convite, em que a personagem acaba por se desmanchar. As pessoas vão se apagando de tal forma, vão perdendo de tal maneira a identidade, a presença no mundo, os direitos, que só lhes resta sofrer enquanto der. E após esse sofrimento, já esquecidas pela sociedade, só lhes resta desaparecer, partir. O nosso apego à vida, ao que definimos como bom, como ideal, a nossa empatia, a luta cotidiana pela sobrevivência, o que se define como cultura, ao fim, são apenas um amor passageiro. Eu vou ler agora para vocês o conto O Aeroporto, que dá uma noção bastante precisa do que é essa prosa lírica de Menalton Braff. O Aeroporto. Quando acordou e viu que todos os passageiros desciam levando suas bagagens de mão, Ayrton pegou sua mochila e também desceu. Na escada já sentia no rosto o vento frio, cujas rajadas mexiam com seus cabelos. Olhou o prédio largo e alto do aeroporto, examinou com atenção uma imensa placa metálica e concluiu que se tratava provavelmente do nome ou do próprio aeroporto ou da cidade aonde chegaram. Os sinais gráficos quase gigantescos da placa, entretanto, não lhe diziam nada. Mas não parou, seguindo o caminho trilhado pelos outros passageiros. A maioria encaminhou-se para a sala das esteiras, onde as malas seriam distribuídas. Na porta de correr, Ayrton parou indeciso. Não se lembrava de haver trazido bagagem além de sua mochila. Por isso, continuou até o imenso saguão, esperando encontrar algo ou alguém que lhe desse alguma pista do lugar em que se encontrava. Guichês de check-in, bares, uma livraria. E muita gente com cara de seres comuns, caminhando apressadamente na ida como na volta, a cabeça erguida e a mão amassando a orelha com o celular. Todos eles falando ao mesmo tempo, sem se importarem de incomodar ou de serem incomodados. As palavras, se é que eram palavras, eram tão estranhas quanto os sinais gráficos percebidos na chegada. Ninguém ria. Ayrton descobriu uma cadeira vaga ao lado de uma mesinha à espera de cliente. Ah, sim, sua mochila não era muito leve, e as pernas latejavam destreinadas em andar à volta sem rumo, como numa dança cujo destino é o mesmo objetivo, dançar. Apressou-se a tirar uma ficha, como via outros passageiros fazerem. Percebeu claramente que o caixa se dirigia a ele por causa de um olhar dirigido à sua testa, e não entendeu o que lhe dizia, mas supôs. Apontou para o balcão de vidro e disse em sua língua que queria um daqueles ali. Com o dedo, indicou a quantidade e o caixa, surpreso, olhou para cima. Novamente teve de supor, sem entender o preço. Abriu a carteira e mostrou ao homem com cara de pessoa comum, mas que não portava um celular, uma cédula, uma das de maior valor que tinha. O homem, que além de cara de pessoa comum aparentava idade avançada, começou a rir. Ria e dizia alguma coisa impossível de ser língua de gente. Em pouco tempo a cena já tinha atraído umas 10 pessoas que falavam, riam e apontavam para sua cédula e seu valor. Tentou uma segunda lanchonete, de onde sentiu o cheiro de carne assada subir da chapa. Não teve público como na primeira tentativa, todavia o resultado não foi diferente. A mulher que tomava conta do caixa parecia dizer alguma coisa que Ayrton supunha ser o preço, e sacudia a cabeça com um sorriso bondoso nos olhos um pouco espremidos e nos lábios invadindo suas bochechas. Novamente não foi servido. Foi até o fim do saguão,
deixando para trás 2 escadas rolantes e os painéis cobertos de sinais gráficos luminosos e de várias cores, supostamente letreiros com indicações de voos, destinos e horários de que tanto necessitava para se localizar, mas cujos significados não alcançava. No fim do saguão, pelo menos, encontrou uma cadeira onde descansar. Quem não reconhece no aeroporto uma aeromoça? Ayrton se perguntou ao mesmo tempo em que se jogava à frente de uma jovem com o cabelo em coque, saia e blusa do mesmo tecido e cor, e na cabeça um casquete decorado por 2 asas de uma ave metálica. Espantada, a moça parou e ficou mirando atenta aquele homem à sua frente. Ayrton falava 3 línguas, uma nacional e 2 de uso praticamente universal. A aeromoça continuava espantada e seus olhos muito abertos eram 2 pontos de interrogação. 2 horas de descanso, Ayrton teve uma ideia e se culpou por até então não ter pensado nisto: levar sua passagem até algum guichê, onde fatalmente receberia alguma informação. Ao levantar-se e ajeitar a mochila nas costas, ele sorriu satisfeito. A solução ali, a poucos passos de distância. Os funcionários da primeira companhia consultada pegaram seu bilhete, chamaram outros funcionários, conversaram, provavelmente falavam, pois mexiam os lábios e faziam gestos com as mãos. Por fim, devolveram-lhe a passagem dizendo muitas coisas, quase gritando, sacudindo a cabeça. Só depois da 5ª tentativa, Ayrton desistiu. Cansado e com fome, a noite escondia-se por trás da iluminação interna do aeroporto. Concluiu que já se tinham passado muitas horas. O movimento de pessoas com a cabeça erguida e um celular grudado no ouvido havia diminuído. Só então lembrou-se de que trazia também preso à cinta um aparelho daqueles. Finalmente, pensou. O celular continuava desligado, pois Ayrton se esquecera completamente dele desde o desembarque. Ligou e esperou algum tempo. Pequenas luzes e belas palavras familiares foram aparecendo na pequena tela para a renovação de sua esperança. Sentiu que a testa estava úmida e procurou o lenço nos bolsos. Por fim, ficou um tempo parada em dúvida. Não se lembrava de haver trazido algum. Acabou usando a manga da blusa, julgando-se um boçal pelo comportamento grosseiro, mas perdoando-se ao refletir que a situação altera os padrões e valores. As luzes se estabilizaram na tela do celular, ligado. Ayrton discou o número provável de sua casa. O aparelho, entretanto, não pegava sinal. Andou alguns passos, sempre de olho na tela, e nada se alterou. Atravessou uma porta de vidro, aberta com sua aproximação, e descobriu que já era tarde da noite. Seu celular, mesmo debaixo do céu, não encontrava sinal. Ayrton voltou ao saguão e pôs-se a gritar, fazendo gestos angulosamente agressivos com os braços. Ninguém pareceu perceber sua presença, até que um homem se aproximou falando ao telefone. Não demorou muito para que aparecessem 2 supostos guardas, pois estavam uniformizados e com revólveres pendurados da cintura. Cada um dos 2 pegou em um dos braços de Ayrton e o levaram embora.